Olá, pessoal. Vamos para mais um Papo Cabeça. Estou aqui com o Dr. André Maranhão, cirurgião plástico. Uma grata surpresa aqui, que também fez a formação no INCA como eu. Eu vou até brincar um pouquinho com ele, um pouquinho mais velho que eu, mas eu já estou também ficando Faz parte. velho. Vamos bater um papo sobre várias coisas, navegar sobre uma técnica que ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, falar sobre a cirurgia plástica, falar como é a sociedade de cirurgia plástica, ele que tem experiência em todos esses meios, a gente vai tirar várias dúvidas aqui. André, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Me fala aqui, André, eu sempre gosto de começar aqui a nossa conversa, né? Perguntando para as pessoas assim, o que te levou a ser cirurgião plástico? Isso é uma pergunta interessante, mas faz sentido, né? Eu tenho um pai que é pediatra, enfim, tinha toda uma formação clínica, eu assisti aquilo desde pequeno, indo junto às visitas hospitalares, quando ele ainda me levava na mão nessas horas. E acaba que aquele mundo clínico já me interessava, até gostava muito de pediatria, porém eu queria ter uma opção mais efetiva, porque eu percebi que a pediatria demorava muito tempo para alguns resultados e a cirurgia era uma situação de uma atuação mais eficiente. Mas isso só ficou mais claro para mim um pouco mais velho, assim, lá pelos 18 anos eu tinha muita veia do ponto de vista artística, eu queria fazer, enfim, arquitetura ou escultura, fazer pintura, tinha outras coisas. E aí a grande dúvida era fazer arquitetura ou fazer cirurgia plástica. Eu já entrei no vestibular querendo fazer cirurgia plástica. E aí foi direto, assim, passamos para medicina, seguimos o caminho, o foco era muito direcionado desde sempre. Mas meu pai tinha sempre um conselho de fazer a medicina o mais genérica possível na fase inicial, aproveitar cada item e só focar muito depois. Porque aí você se torna um médico mais completo e consegue lidar com segurança com o paciente em todos os seus aspectos de preparo e condução de pós-operatório, né? Mas ele comentou uma coisa que é super interessante. Eu vou aproveitar esse gancho que ele me deu para fazer a pergunta, né? Ele falou que eu queria fazer arquitetura ou cirurgia plástica, né? Medicina, é claro, que faz parte dessa jornada, como ele comentou anteriormente, né? Mas a gente sempre escuta que a cirurgia plástica tem alguma coisa relacionada com harmonia. E eu já escutei com relação a ao padrão grego, né, que a gente vê de arquitetura e tudo. Isso tem uma relação direta mesmo, André? Qual é isso? O que é o belo? Você tem a proporção áurea, que é uma coisa estudada na arquitetura, enfim, em vários parâmetros, e a gente percebe que ela se repete na natureza em vários aspectos. Você vê padrões de natureza, padrões de flores, padrões de distribuição enfim, de todos os temas do ponto de vista naturais, você consegue perceber proporção áurea. E tem muito a ver com simetria, com equilíbrio, e isso na cirurgia plástica, você acaba sendo treinado a entender o que é simétrico, primeiro ponto, e o mais difícil é que quase ninguém é simétrico, e mesmo você fazendo um resultado igual de um lado ou do outro, acaba tendo uma pequena diferença estrutural. E você acabar usando esse seu aspecto de tentar a simetria para poder equilibrar as proporções daquele ser humano. Só que é muito mais do que meramente tentar achar a beleza. A gente tem que revelar a beleza em cada ser humano que é diferente do ponto de vista do que vem da sua estrutura. Mas sim, os estudos, digamos, de beleza, elas muito têm a ver com análise de proporção áurea, né? Então, isso faz diferença na análise, mas não é regra. Hoje em dia, a gente não vai buscando a beleza plena. A gente tem que tirar a beleza daquele indivíduo. Até porque a gente pensa do ponto de vista de mundo, né? A beleza é diferente para Em cada, cada em cultura, em cada cada cultura, país, né? e hoje com a mixigenação, isso é até mais interessante, porque você vê padrões de beleza completamente não esperados, né? E você acha que esse padrão de beleza, por exemplo, eu vi, né? No Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo do silicone. O silicone antigamente parecia, na minha cabeça, né? Parecia que eram silicones maiores e agora estão silicones menores. Existe uma mudança no padrão de beleza do ponto de vista do Brasil, você acha? Olha, eu tenho 20 de cirurgia plástica somente, eu tenho 23 anos de cirurgia plástica, de medicina eu tenho 30. Mas se você for analisar, a cirurgia plástica passou por vários booms e são momentos, são ondas. Eu comecei trabalhando com implantes de mama de 150 ml, 170 ml, avancei para implantes de mama de 300 e por aí vai, de acordo com a indicação e o desejo do paciente. E hoje em dia a gente percebe uma redução novamente dos padrões.
é muito variado da época, da cultura, do que está se vivendo, do que está se comentando. A gente teve uma mudança muito grande da interpretação da beleza e dos padrões em função das redes sociais. Hoje em dia você tem meio que uma uniformização mundial, todos os padrões circulam países afora, e isso influencia também, né, de forma muito mais rápida e muito mais agressiva. Antigamente você tinha as revistas de moda, a televisão, o cinema para gerar uma influência. Hoje em dia a influência vem de todos os cantos, todos os dias, a cada segundo no celular, e isso, dependendo da aceitação e do influencer que está lidando com isso, pode impactar muito a população e gerar até problemas de desproporções e desarmonizações, que hoje em dia a gente chama até de demonizações corporais e faciais. Então tem que ter muito cuidado com o que se recebe de influência externa, porque a gente vê os padrões mudando a cada minuto, depende da quantidade de influência que você tem externamente. E você tocou num ponto que, para mim, além dessa quantidade imensa de informações a respeito de padrões de beleza, né? A gente também tem uma quantidade imensa hoje de desinformação, né? Eu acho que talvez nos últimos 5 anos a cirurgia plástica, você que já foi presidente da Sociedade Carioca, trabalha na Nacional, lida muito com isso, né? Eu acho que a cirurgia plástica é uma das especialidades médicas mais atacadas, vou chamar assim, atacadas por influências externas, né? Que outros ramos da saúde querendo entrar na cirurgia plástica, né? Eu tenho mais, digamos assim, receio pela dermatologia, que é a mais atacada efetivamente, né? Porque afinal de contas a gente está falando de uma área que não é cirúrgica na sua essência. A área cirúrgica ainda tem um certo receio, os mais afoitos vão para a área cirúrgica, porque cirurgia não é uma coisa simples, você sabe muito bem disso. A gente tem a cirurgia como uma invasão corporal. É a questão do aço entrar em circulação nessa conversa. E quando a gente está falando dessa circulação, quando a gente tem uma invasão corporal, você precisa saber abrir, tratar e fechar adequadamente, entregar aquele paciente melhor do que ele estava. Isso não é simples. Você não pode, do ponto de vista curioso, entrar numa área cirúrgica e achar que vai se dar bem. Os pacientes têm variações múltiplas, eles têm respostas múltiplas, e o estudo contínuo das áreas e da ciência da cirurgia plástica e as suas áreas envolvidas exige que tenha constância e efetivamente conhecimento. Então não basta assim, eu acho que eu vou fazer uma rinoplastia. Não vai. O nariz ele vai responder de acordo com a estrutura, de acordo com a capacidade de extensão da pele, de acordo com a sua maleabilidade do ponto de vista das cartilagens e de acordo com os cuidados pré e pós-operatórios daquele paciente. Se sangrar vai fazer diferença, se espirrar vai fazer diferença, se usar um casquete ou se usar um modelador interno no nariz vai fazer diferença. Então é muita técnica para a pessoa ser curiosa e entrar para achar que vai resolver tudo com um estudo não completo da cirurgia plástica. Então a gente percebe que a invasão ainda é menor, mas sim, a gente tem muitas áreas que são, digamos assim, similares a outras especialidades e a outras áreas da biologia que acabam achando que é possível entrar na cirurgia plástica de forma sem o conhecimento adequado. E eu vi, André, que ao longo da tua carreira, né, você desenvolveu uma técnica, até um prêmio sobre isso, sobre essa técnica, né? Técnica Fênix, né? E eu acho que isso talvez uma técnica hoje muito atual, né? Porque a gente vê um crescente de ex-obesos, né? Essa técnica é uma técnica para corrigir pessoas que já sofreram de obesidade, né? E hoje com o aumento das canetinhas, né? Os Ozempics e afins, né? É um mercado em expansão. Mercado em expansão. O que é essa técnica Fênix? Fala pra gente. Quando a gente vai tratar o corpo do paciente ex-obeso, a gente geralmente diferencia e divide o corpo em corpo superior e corpo inferior. É um conceito que foi desenvolvido aqui no Brasil e ele gera uma análise de que aquele tratamento tem que ser tridimensional, não basta você tratar só uma área. E para o corpo superior, a gente entende que a gente tem uma alteração tanto do braço, quanto da lateral do tórax, quanto da parte superior do abdômen e da mama ou do tórax masculino, conforme a situação se apresente. No caso, foi uma técnica desenvolvida para o paciente masculino, onde a gente associa uma braquioplastia ao longo, vai descendo ao longo da lateral do tórax, trata ressecando o excesso de abdômen superior e ele sobe em direção à parte do peitoral mesmo, fazendo uma simulação do contorno peitoral como se o paciente estivesse malhado, gerando todo um tratamento daquela flacidez de forma como se fosse uma asa de fênix, por isso que a gente chamou de Fênix Technique. E isso gera, digamos assim, uma diminuição do estigma da
feminilização corporal no corpo masculino e das desestruturações do corpo feminino quando a gente aplica a técnica na mulher. Mas aí a gente tem que associar também uma mamoplastia com mobilização de retalhos ali para poder dar um aspecto mais agradável. E fica uma interessante essa técnica Fênix, não é só a retirada do excesso de pele, né? É uma programação além disso, né? De tentar masculinizar mais o corpo masculino, né? Isso é super Sim. interessante. E me fala, e como foi esse prêmio? Onde foi esse prêmio? Isso foi no Congresso Americano de Cirurgia Plástica e Estética, isso agora no início do ano, onde cada país levou uma representação. Eu tive uma indicação da direção nacional, levamos a representação desse caso e a gente concorreu com o Irã, concorreu com outro brasileiro falando de tratamento facial e fizemos a nossa representação relacionada ao tórax, entre outros países. E a escala a gente ficou em terceiro lugar, o que é muito importante. Mas o primeiro lugar também foi brasileiro, foi uma cirurgia facial com fixação de. Então, quer dizer, o Brasil, do ponto de vista de concorrência mundial, tem se representado muito bem e mantém a sua respeitabilidade desde o professor Pitangui, entre outros autores que são internacionais. É isso que eu ia comentar. E tá fresquinho isso aí, foi começo do ano agora, é isso? Foi agora em março. Então, isso é super importante, assim, e o André acabou de comentar, né? Cirurgia plástica, assim, eu acho que é um celeiro do mundo, né, de cirurgiões plásticos, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o professor Pitangui, mas as pessoas que me falam, conviveram com ele, né, ou participaram lá do curso dele, né? Tinham muitas pessoas de vários outros lugares do mundo, né, aprendendo aqui com a gente, com o Brasil, né? Ele tinha um conceito de internacionalização da cirurgia plástica brasileira. Ele tinha uma grande qualidade de um poder de agregar pessoas talentosas em cada uma das áreas. Então, não é que ele fizesse absolutamente todas as cirurgias, mas a clínica fazia todas as cirurgias com cirurgiões talentosos de vários cenários. E acabava que isso, em conjunto, faziam que eles fizessem programas de treinamento e artigos científicos e publicações que gerava um grande volume de produção para o serviço dele e, claro que em consequência para o Brasil. Além disso, ele fazia questão de divulgar isso o mundo afora, tanto pela questão da pessoa física, mas acabava que o Brasil levava também esse mote junto, né? E, de certa forma, o fato dele tentar trazer sempre uma pessoa treinando de cada outro país, ele disseminou a escola pelo mundo todo. Então, hoje em dia, você vai para a Europa, vários eventos são orquestrados por ex-alunos deles e que ainda tem uma, digamos assim, uma divulgação da escola, fazendo que, de certa forma, o legado se mantenha. Isso é muito legal. E André, você falou, a gente falou sobre essa técnica Fênix, né? Que é uma técnica, vamos chamar de reparadora, né? Apesar de ser Sim. estética, é uma reparadora, né? Mas Hoje o em dia a que gente não divide, né? O é? binômio cirurgia plástica, estética e reparadora é um conjunto, né? Porque toda a cirurgia plástica ela tem um fundamento estético, obviamente, mas ela está reparando o ser humano ali, de alguma forma, ou a sua autoestima, ou a sua relação corporal, ou a sua relação íntima. Então, e quando a gente fala da cirurgia reparadora, você nunca vai para uma cirurgia reparadora sem pensar em conceitos estéticos de posicionar adequadamente aquela cicatriz, de minimizar o dano que ocorreu e gerar uma reconstrução de fato com características estéticas, principalmente quando você fala de reconstrução de mama ou reconstruções de fendas labiopalatinas, sendo a mais estigmatizante, obviamente, o grande queimado, que é o mais difícil de você conseguir reparar o tecido como um todo. Mas, no geral, é sempre um binômio. A gente vai estar sempre usando técnicas e conceitos de uma área ou de outra e acaba sendo indivisível. É uma coisa que a gente prega muito, que as pessoas tenham entendimento que as duas coisas andam em conjunto. Viu? Como eu sempre falo assim, aqui eu sempre aprendo. Eu gostava de dividir na minha cabeça entre uma parte estética e uma reparadora. Talvez porque como fiz a formação do IN, que a gente vê isso muitas vezes dividido, né? É, e, e o mais interessante que ele falou é que às vezes esse reparo não é nem cirúrgico, a gente repara a pessoa para a sociedade, repara ela para a vida, melhora o emocional dela, melhora o psicológico dela, né? Então, cirurgia plástica ela pode mudar várias coisas e reparar, digamos, isso daí, né? E aí, falando assim, por exemplo, eu tive esses dias uma consulta recente com uma menina jovem, de uns 20 e poucos anos, que tem uma queixa nasal importante, porém não tem a queixa nasal. Ela chega no consultório, não sei se eu quero fazer essa cirurgia. E a grande colocação se refere ao fato dela ter uma personalidade com aquele nariz,
Ao mesmo tempo, quando ela na conversa, ela fala assim, mas eu olho as minhas fotos de lado, eu não consigo me olhar. Eu falei, então isso é um sofrimento. Você acha que você tem personalidade pela frente, mas ao mesmo tempo você se odeia em certos ângulos de fotografia, etc. Então isso é uma indicação cirúrgica. Eu estou reparando aquele ser efetivo. Se você for considerar a cirurgia nasal, o que é estético, o que é reparador de uma harmonia, né? Vale a pena um nariz muito grande num rosto mais delicado? Eu acho que para o homem um nariz grande ele é representativo, ele fala com a personalidade. Mas para a mulher talvez nem tanto, então ela quer uma coisa mais refinada. Então é muito difícil você separar uma coisa da outra. Você está reparando, mas você está também devolvendo o aspecto estético da situação e da área tratada. Ele me corrigiu, agora eu aprendi, né? Não existe essa divisão, mas porque eu ia perguntar assim, você gosta mais da parte reparadora ou da parte estética? E o que você gosta mais? Mas como é tudo tá englobado numa coisa só, o que você gosta mais de fazer, André? Qual é a cirurgia que mais te encanta? A cirurgia da face e a cirurgia nasal. São cirurgias que efetivamente encantam porque a assinatura do cirurgião plástico está no rosto e a pessoa, a gente está ali representado nela para a vida inteira. É uma obra de arte ambulante. Então ela continuará andando com o que a gente fez o resto da vida. Então isso é muito impactante para a gente. Agora, se você falar do ponto de vista de prazer, obviamente tratar reparações de pacientes que são jovens demais e que têm uma limitação por qualquer razão, é muito gratificante para o cirurgião plástico, porque você dá uma chance de vida melhor. Seja num trauma, seja numa situação de deformidade congênita, enfim, essas áreas são muito interessantes para o cirurgião plástico, você devolve e dá uma oportunidade de vida de melhor qualidade de relacionamento para esse ser humano. O paciente de grande obesidade também é bastante prazeroso, porque ele não se via como um ser digamos assim, reconhecido pela sociedade, tinha muito estigma, e às vezes com o emagrecimento ele consegue voltar a ter um relacionamento mais efetivo, ele consegue ter uma melhora do ponto de vista profissional, qualidade de vida, pacientes que não engravidavam engravidam, enfim, há uma mudança efetiva no padrão. Então, do ponto de vista de life changing, eu acho que é esse o grande interesse do cirurgião plástico, é gerar momentos de life changing, de gerar bem-estar e mudança da qualidade de vida. E ele falou que então que ele é apaixonado pela face, né? Vou perguntar primeiro uma coisa que às vezes é uma dúvida, e essa dúvida hoje em dia é muito acentuada, né? Como a gente comentou anteriormente, a respeito de N informações que a gente tem em mídias sociais, internet, etc., que é o facelift, né? Hoje em dia você abre o teu Instagram, Tem de tudo. dizem facelift de tudo, inclusive facelift em consultório, facelift com puxando com até fio de aço, eu acho, aquilo ali, que tem umas coisas horrorosas, né? Enfim, tem de tudo. Mas o que é o facelift? Fala pra gente. Então, o facelift é um conceito tratado há muitos anos, onde a gente fala sobre a sobra de pele, que a gente é um tecido que está sempre se produzindo durante a vida inteira, é um tecido que está ativo sempre, então você acaba com os anos tendo sobras de pele. E aí as sobras de pele são, digamos assim, posicionadas de acordo com as técnicas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. O básico anteriormente era só mexer na parte de pele, que é uma situação mais fácil. Você descola a pele um pouco, puxa para lá e puxa para cá, faria uma tração. Porém, se percebeu que esse tipo de técnica é uma técnica meio Cinderela. E a gente veio vendo nos últimos anos, por conta das invasões, uma situação de achar que isso pode ser feito em consultório, em cadeiras de qualquer profissional não cirurgião plástico. Um cirurgião plástico sério não vai ficar fazendo esse tipo de coisa num consultório. Primeiro, um paciente que tem uma indicação de um facelifting, a gente está falando provavelmente de um paciente com mais idade. Então, ele tem outras situações cardiológicas, clínicas, que podem atrapalhar a resposta aos anestésicos locais, que num consultório você não tem condição de dar segurança para esse tipo de tratamento. Segundo, a posição dessa cirurgia é uma posição desconfortável para o paciente e para o médico. Então, ele tem que estar no melhor posicionamento possível. Então, a mesa cirúrgica tem que ser absolutamente manipulável para as alturas que são necessárias para você ter um tratamento. O médico tem condição de trabalhar sentado, em pé, de acordo com a indicação e da inclinação da cirurgia que você está fazendo. Isso num consultório é muito difícil você conseguir ter esse tipo de posicionamento.
E terceiro é a questão da esterilização. Como é que você tem esterilização plena num ambiente de consultório que não vai ter um filtro efetivo de ar, não vai ter uma limpeza terminal de sala que possa adequar aquela situação para receber um ambiente estéril para um tratamento adequado de tecidos profundos da face. O ser humano é muito resistente, né? Então a gente percebe que as invasões acabam que algumas até dão certo do ponto de vista de fazer de forma aleatória e dar certo. Mas não significa que essa que deu certo, significa que todas vão dar certo numa condição inadequada da tríade de segurança, né, que a gente fala, que é profissional adequado, paciente adequado e local adequado. Então, se você não tem essa tríade, você vai acabar tendo um infortúnio em algum momento nesse tipo de tratamento. E voltando ao que a gente vê hoje em dia, você está inundado de informações de rede social. O que é importante filtrar? Durante muito tempo a gente teve um boom da dermatologia e dos tratamentos estéticos não cirúrgicos como solucionadores da flacidez. O que se percebe é que isso já esgotou essa fórmula. Se encheu demais os rostos com milhões de produtos, se passou milhões de fios, se fez alguns tratamentos de laser, mas tem hora que não dá mais para retardar o facelifting. Quando a pele está desestruturada, quando os ligamentos estão frouxos, quando você tem uma falta de gordura ou um excesso de gordura na região, isso precisa ser tratado cirurgicamente. Então, hoje em dia se fala de um lifting tridimensional, onde a gente vai tratar tanto as camadas profundas quanto as superficiais. Se só fizer uma área ou outra área, o tratamento é de pouca durabilidade e não vai responder adequadamente. Então, acaba que tem que ter cuidado, porque na realidade é um boom de técnicas que já existiam, só mudaram algumas coisas. Entrou a medicina regenerativa, que a gente pode falar um pouco mais depois, para gerar uma melhor resposta desses tecidos, porque se percebeu que não é só uma questão de envelhecimento de pele, mas sim de perda da qualidade das células que trabalham na pele. Então, isso precisa ser estimulado para voltar a funcionar adequadamente. Então, o grande cuidado é muita propaganda e pouca ciência, às vezes, no que você vê a nível de redes sociais. E é interessante isso, ele comentou, é justamente esse processo que todos nós temos, todos, é impreterível isso, né? Nosso envelhecimento, né? Que você vai perder, traduzindo, três coisas que vai perder na face. Você perde estrutura óssea, que tem absorção óssea, você ganha ou perde gordura, dependendo do que for, e sua pele, ela vai perdendo a tonicidade. Processo normal de envelhecimento. Às vezes com um tratamento todo a gente consegue retardar Retardar. isso ou melhorar o resultado disso, né? Mas efetivamente, às vezes, uma gama imensa de procedimentos não vai ser suficiente para você conseguir o resultado que deseja, né? E muito tem a ver com o estilo de vida, né? E a gente percebe que quem tem um estilo de vida menos inflamado, com uma proteção solar, uma proteção de poluição, um foco do ponto de vista nutricional adequado, evitando o excesso de açúcares, e aí você acaba não tendo aquela glicação, que é a perda da qualidade das células e tudo mais, isso gera um paciente que chega mais preparado na idade mais velha para uma cirurgia. E às vezes você recebe um paciente que nunca tratou nada, nunca se preocupou com nada e quer tiro único na cirurgia para resolver esse tipo de tratamento. É um paciente que não vai responder tanto, não só pela questão da tração da pele, porque a gente está falando de um tecido que seria um couro tracionado e ele vira uma seda tracionada. Então ele não tem tanta resistência para essa tração. Então tudo depende do tecido que você está recebendo e o quanto você vai conseguir regenerar ele para fazer uma cirurgia que dure mais e que tenha mais resultado. Uhum. E como também está tendo um boom também na famosa que a gente comentou aqui rapidamente, famosa medicina regenerativa, né? Sim, E eu sei que é uma coisa que você gosta muito do regime lift, né? Esse regime é de regenerative lifting. exato. A gente associou técnicas de facelifting com técnicas de terapia regenerativa. Então, não só você faz o tratamento dos tecidos, da estruturação muscular, o reposicionamento da musculatura, quanto também faz o tratamento das camadas de pele com transferência de gordura, que a gente chama de lipotransferência. O que acontece? O que se descobriu nos estudos ao longo dos anos é que a gordura é um grande cenário doador de células regenerativas, desde o ponto de vista de células de tronco derivadas do tecido adiposo, quanto os exossomas que estão na moda, que são comunicadores intracelulares, que nessa hora que a gente está revertendo e tratando a gordura para a aplicação, eles se tornam mais ativos e vão ajudar, a partir de um tecido estimulado,
a fazer os processos regenerativos de tanto reestimulação dos fibroblastos, como reestimulação do tecido que precisa cicatrizar. Então, vem a ser uma associação de técnicas, tanto do facelift quanto da terapia regenerativa, transferindo gordura para a região, que seria, digamos assim, um elemento autólogo, quer dizer, do próprio paciente, gerando segurança e qualidade e rapidez na aplicação. Enquanto a gente estava comentando aqui, a gente passou o vídeo, né? As pessoas que estão nos vendo viram um pequeno vídeo de você utilizando essa técnica, né? E durante o vídeo aparece umas ampolas que eu acho que é gordura, né? Basicamente. Parece que é gordura. Essa gordura é retirada da onde, André? Depende. Tem pacientes que têm gordura doadora, obviamente, mas tem pacientes que vêm muito magrinhos, então não tem muita gordura para retirar. A gordura que mais fácil para a gente retirar é a gordura do abdômen inferior, até porque ela é generosa e ela tem uma alta resistência. Afinal de contas, é a gordura mais difícil de perder, né? Fazendo atividade A física. famosa pochete, né? Que todo mundo Então, quer perder, que ela fica lá presa, né? e aí a gente percebe que ela é uma das mais resistentes do ponto de vista de transferência e respeitar, aliás, responder ao tratamento de transferência. A outra opção seria a gordura do joelho, parte interna do joelho a gente também pode usar, ou dos flanquinhos laterais. Às vezes a gente até usa do gordura do submento, quando a paciente tem muita gordura no submento, também pode ser feita uma purificação, mas é muita pouca quantidade. Porque no ato da purificação a gente perde o volume de gordura, porque a gente tem que destruir algumas células para que ela venha purificada, a gente tem que filtrar e para sobrar a fração que a gente vai usar efetivamente para o tratamento. Então, a gordura infraabdominal é a mais útil para a gente e ela consegue redistribuir bem nas áreas centrais da face, que é a grande área de aplicação, assim como na superfície, porque a gente vai diminuir essa gordura conforme o tratamento para microfat, milifat ou nanofat. A nanofat ficou uma coisa mais da teoria, porque ela não está em tamanho nano, a gordura naquele parâmetro já está destruída, a gente só vai usar os mecanismos internos de regeneração que vem junto para aplicar sobre a pele após o momento que a gente cria os canais de comunicação, seja por laser ou por um tipo de microagulhamento, dependendo da indicação do paciente. E esses mecanismos de regeneração, né, que você extrai da gordura, isso é feito o quê? Uma centrifugação da gordura? Como é esse processo? Depende da técnica, a centrifugação você perde algumas células de gordura. É ideal que a gordura não seja mexida de forma nenhuma, não tenha contato com o ar, então é ideal que ela seja sempre feita em ambiente fechado. Então, seringas fechadas, recipientes fechados, para exatamente você não ter uma oxidação. A gente prefere não centrifugar para não perder nada da gordura. Na nossa técnica, a gente faz a filtragem e a redução em camadas conforme os filtros. Uhum. E essa última fase que você falou, que aparece no vídeo, é como se fosse esse batonzinho que você bota sobre Isso, a não pele? é um batom, é um aplicador com microagulhas e elas vão abrindo o caminho e a gordura vai caindo dentro desses microcanais que a gente vai criando. Tá vendo como é interessante? Quando eu vi o vídeo, né? E isso é o mais interessante da medicina. A medicina, você aprende, é um funil. Você vai aprendendo, 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 diminuindo, E sempre vai e aprendendo. sempre vai aprender, e ninguém sabe tudo. Quando eu olhei aquilo ali, eu fiz, que coisa interessante, é um batonzinho de gordura, né? O que é isso, né? E na verdade o que ele falou é um microagulhamento. Ele infiltra na pele com microagulhas, com pequenas agulhinhas, para poder estimular a tonicidade. Vamos utilizar uma palavra às vezes mais simples, a tonicidade daquele teu lift, né? Porque se você não tiver um estímulo, um agulhamento, primeiro, você não vai criar um estresse daquela célula para ela buscar a regeneração e você não vai criar canais para que entre esses células de informação, que podem ser exossomos, RNA mensageiro, etc., dentro desses canais. Então, a gente precisa criar o estímulo, que é o agulhamento, e aplicar digamos assim, o fermento dessa história. É basicamente uma técnica de agricultura celular, Uhum. digamos assim. E me fala uma coisa, André, que o Regenlift é mais relacionado à face, né? Mas hoje em dia é muito, muito comum pessoas que não eram obesas, tá? Eram só mais fortinhas, vamos chamar assim, e passaram por um processo de emagrecimento, né? Uhum. E, enfim, estão bem de corpo, etc, né? E às vezes tem um excesso de pele no abdômen, se incomodam com aquele pequeno excesso, aquela pequena flacidez, apesar de às vezes ter até um abdômen marcado, com a musculatura marcada. Isso é uma técnica que pode ser utilizada num caso desse? Para melhorar essa
vamos dizer, a colagem da pele no abdômen, vou falar assim? Não, ele é utilizado para áreas que precisam de regeneração de viço, de brilho, mas assim, flacidez a gente não consegue com isso. A gente tem que fazer alguma coisa a mais. E aí você tem as opções. Você pode usar os bioestimuladores de colágeno mais agressivos, que eles vão gerar uma pequena inflamação local e retraindo pele, ou máquinas de retração de pele, que são estimulantes do ponto de vista cicatricial para gerar mais fibrose naquela área. E aí a gente tem os ultrassons de aplicação invasiva, você tem os argoplasmas da vida, você tem várias outras tecnologias que vão gerar uma espécie de aquecimento dentro desse tecido para gerar retração de pele. E quando tem flacidez maior, esse tipo de tratamento não resolve. A gente já sabe que as estatísticas mostram que isso retorna em torno de 20% da flacidez. Mas se for uma flacidez maior, um abdômen avental, você tem que tirar a pele. Não adianta fazer uma situação mediana, porque o paciente não vai ficar satisfeito. Uhum. E falando mais desse assunto, dessa flacidez, existe uma idade em que é possível ainda a pele. Imagine que seja um indivíduo que não foi tão obeso, como eu comentei anteriormente, e que tem essa flacidez, mas isso ele, digamos, perdeu peso e ganhou peso e perdeu peso numa idade mais jovem, né? É possível recuperar isso ou não? A pele, uma vez esticada, é muito difícil voltar. Depende da qualidade da pele. Se a gente está falando de um paciente de pele mais grossa, derme mais grossa, isso tem uma elasticidade maior. Mas o paciente mais branquinho, de pele muito fina, a flacidez ela é inexorável e dificilmente você consegue recuperar de forma plena. Você tem tratamentos medianos do ponto de vista de resultado, que são as máquinas de dermatologia, várias para poder ajudar. Você tem os tratamentos cirúrgicos nesse sentido, mas lasers às vezes ajudam bastante. Mas uma retirada plena é difícil você conseguir somente com máquinas sem considerar todos os outros fatores, que é no caso estrutura muscular, situação de alimentação e o que ele gera. Porque a gente percebe que o paciente que não come proteína adequadamente é o grande paciente que vai dar problema de flacidez e com difícil resolução. É o paciente comedor de carboidrato, né? Come muito carboidrato, né? Ou às vezes alguns com dietas restritivas, né? Tem um paciente vegano que não fizer, ou vegetariano que não fizer uma reposição proteica adequada, também vai ter dificuldade em resolver flacidez. E André, a gente falou do lift e outro tema que eu acho que está muito em alta na cirurgia plástica, né? O famoso Fox Eyes, né? O que é o Fox Eyes? Que todo mundo fala isso. É uma elevação da cauda do supercílio, digamos assim, de forma a ele ficar mais angulada, meio Nike, assim. Mas isso hoje em dia está um pouco menos. Já teve um grande boom desse Fox Eyes, mas hoje em dia a gente fala da elevação do supercílio como um todo. Se tentar fazer só um Fox Eyes isoladamente, sem considerar as estruturas, fica estranho e bastante artificial. Então a gente também tenta desmistificar e tirar essa coisa do obrigatório ter um Fox Eyes na cirurgia, porque isso não é a solução a longo prazo. A gente percebe muita moda, né? Então, o que se fala muito na cirurgia plástica é que é uma ciência de verdades transitórias. É muito verdade naquele momento, daqui a pouco isso cai em desuso, porque já deu tanto problema que acaba que não é o que fica estabelecido como parâmetro. E como eu falei, a medicina ela é tão vasta, né? Que a gente vê várias técnicas surgindo, né? E às vezes essas técnicas surgindo por conta de propaganda ou que apareceu e etc. As pessoas acham que é uma grande técnica, na verdade, como você falou. Para mim, Fox Eyes é uma coisa que é super recente, mas você já está me falando que Já está já em tá em desuso, desuso. não deu nem tempo, né? A impressão que eu tenho do Fox Eyes, e me corrija se eu estiver errado, né? É que toda vez que eu vejo Fox Eyes eu me lembro de anime. Aqueles desenhos japoneses, Tem né? isso. Que é lá, me parece que eles têm algumas técnicas, né? Para deixar o olhinho mais aberto. Acho que é uma vontade do oriental isso. Sim, existe a cirurgia de ocidentalização do olho, né? Enfim, quando o paciente quer abrir mais. Mas isso é muito comum em São Paulo. Aqui no Rio a gente não vê muito procura por esse tipo de tratamento. Mas o fato muita gente tem essa coisa de querer abrir o olho. O mercado oriental é gigantesco, assim. Se você pensa que aqui a gente tem 7 mil cirurgiões plásticos, lá são tipo 14 mil cirurgiões plásticos na China, só para ter ideia. Caramba, eu não É imaginava muito isso. grande. Eu não imaginava isso.
E derivados da cirurgia plástica lá, porque lá tem cirurgião cosmético, que é uma outra coisa também. Uhum. Eu conversei aqui com meu amigo, meu colega do INCA, o, sobre cirurgia plástica, sobre o Regen Lift, que eu acho que é um assunto que está super na moda, principalmente essa medicina regenerativa. Mostrou várias opções de tratamento, mostrou o que é o mais correto na cirurgia plástica, que eu acho que ele falou uma frase que para mim chama muito atenção, que é o fato do cirurgião plástico ele devolver não só a estética, mas ele devolver outras coisas relacionadas à estética, que é autoestima, vontade de tá melhor, a recompensa psicológica, entre outras coisas. Então, quando ele me corrigiu muito bem a respeito de cirurgia plástica, estética e reparadora. Eu acho que talvez a maior reparação que a cirurgia plástica faz é essa, não é não? Sim, porque o paciente se sente melhor, ele vai ter, vai produzir melhor, ele vai se relacionar melhor, ele vai ser um ser humano mais feliz. Então, acredito que a cirurgia plástica tem essa história, né? Porque, mal ou bem, a gente está falando de um direito natural da pessoa se sentir bem. E por que não a gente fazer isso através de um procedimento ou de algum tratamento? Mas o fundamental de deixar de mensagem é sempre quando for recorrer a esse tipo de tratamento procurar um profissional devidamente formado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou, se for um tratamento cosmiátrico, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para você não estar caindo em meramente propaganda ou situações inseguras de tratamento. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.